Obrigado, Maurício. Eu sou oceanógrafo de formação, me formei no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, onde fiz doutorado e onde sou professor hoje também, né? Além disso, sou também coordenador de pesquisa do Projeto Coral Vivo, né? E sou membro do conselho diretor do Instituto Coral Vivo. A minha linha de pesquisa principal é efeito de mudança climática sobre Recife de coral, mas também trabalho com algumas outras coisas, como ecologia trófica de corais, diversidade e genética de zooxantelas, mas sempre tudo dentro de um contexto bastante recifal, né? Esse, acho que, em breves palavras, sou eu. Maravilha. Você é o cara, então, para explicar para a gente um problema que a gente está começando, né? Muita gente começando a ter conhecimento nesse momento no Brasil, que é o branqueamento de corais. Eu queria te pedir para explicar o que que é o branqueamento de corais e por que que isso é realmente um problema. Tá, vamos lá. O coral ele é um animal, né? E dentro das suas células, o coral tem uma microalga que vive lá. Nessa microalga a gente chama ela de zooxantela. É uma relação simbiótica, né? Uma parceria. Os dois ganham com essa relação. A zooxantela ganha o abrigo do coral, né? Como é um ser fotossintético, ela ganha CO2, né? O coral respira assim como nós, como os animais. Ele consome O2, oxigênio, libera CO2 e o CO2 a zooxantela usa para fazer fotossíntese. E o coral ganha energia, porque a zooxantela, ao fazer fotossíntese, ela produz energia, carbono em excesso. E esse excesso de carbono ela doa para o coral. Então ela alimenta o coral e ela pode doar até 100% da necessidade de carbono do coral. Então é um tremendo bom negócio para os dois. Agora, por que que branqueamento é um problema nessa relação? Porque quando está quente, as zooxantelas começam, quando elas estão passando por estresse térmico no calor, elas começam a produzir substâncias que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. São substâncias tóxicas para o coral. Então, o parceiro do coral começa a ficar venenoso para o coral. Então, a resposta adaptativa do coral é mandar embora a zooxantela. Então, ele expulsa a sua zooxantela. Ah, e aí, o que acontece é que a perda da zooxantela, que dá um tom amarronzado para o coral, com a degradação dos pigmentos que dão a cor, o amarelo, o azulado, o que quer que seja do coral, é degradado pela espécie ativa de oxigênio. Então, o tecido do coral fica transparente. E aí o esqueleto branco dele, calcário, fica visível por debaixo desse camada de tecido transparente, né? Então seria algo como se nós, seres humanos, de repente ficássemos com a pele e órgãos transparentes, né? Então o coral branqueado ele está na UTI, mas ele está vivo ainda, né? Mas o problema é que branqueamento gera muita mortalidade, porque sem as zooxantelas o coral fica com um déficit energético muito grande, falta comida, falta carbono para ele. Então, muitos corais morrem se o branqueamento for mais intenso, né? Então, esse é o fenômeno do branqueamento, essas são suas causas e suas consequências para o coral. Maravilha. E falando em causas e consequências, quais são as consequências para nós, humanos, né? Por que que a gente deve se preocupar tanto com a saúde dos corais? Tá. Antes de explicar a consequência para nós, seres humanos, eu preciso explicar as consequências biológicas, para daí a gente entender as consequências socioeconômicas. Ah, Os recifes de corais são um ambiente construído por esses corais, né? Através do seu esqueleto calcário, conforme esses corais vão crescendo e os corais têm diferentes morfologias e tudo mais, eles vão construindo um ambiente que é todo recortado, tridimensional. Então ele é cheio de fendas, buracos, onde chega mais luz, chega menos, onde a hidrodinâmica é maior, é menos. Tudo isso favorece a especiação e biodiversidade. Por quê? Porque esse ambiente tão complexo, geologicamente falando, né, ou topograficamente falando é melhor, ele serve de sítio de abrigo, de alimentação e de reprodução para milhões de espécies, né? Então, a, a biodiversidade de Recife de coral é gigantesca. A gente tem 25% da vida marinha encontrada em recifes, sendo que os recifes ocupam mais ou menos 0,1% da superfície do oceano. Então, é muita vida numa área relativamente pequena. Então, a importância da biodiversidade é muito grande.
Se você tem uma biodiversidade muito grande, você vai ter consequências socioeconômicas também. Por exemplo, se tem muita biodiversidade, tem muito pescado. E a gente sabe hoje que o Recife é comida, né? Mais ou menos 10% de toda a proteína animal consumida no planeta vem de Recife de coral. Então, se a gente perde o Recife, a gente perde comida. Então, pescadores e outras pessoas que dependem do Recife para o seu alimento vão sofrer. Além disso, o Recife também é importante para o turismo, né? Porque ele tem essa beleza natural, você começa a desenvolver todo um polo turístico. Como assim? Você começa a ter operadoras de mergulho que vão levar as pessoas lá para mergulhar, aí começa a desenvolver por conta disso restaurantes, pousadas e todo um centro econômico, né? Mas não é só pesca e turismo, tem também a questão biotecnológica. Tem muitos compostos que são extraídos e depois biosintetizados, que têm valor farmacêutico e que são extraídos de organismos recifais, né? Tem uma pesquisadora da nossa rede de pesquisa Coral Vivo que descreveu uma substância com um enorme potencial antibiótico de uma espécie de coral brasileiro. Tem também a proteção costeira, que é importante dos recifes de coral, porque como o Recife é uma barreira submersa, quando um evento climático se aproxima da costa, um evento climático sempre tem sua componente atmosférica, sua componente marinha. Quando a componente marinha encontra uma barreira, energia atenuada. Então, essa energia não chega tão intensamente na costa e protege a costa de erosão. Então, se a gente soma todos esses serviços ecossistêmicos, como a gente chama, pesca, turismo, eh, valor biotecnológico, proteção costeira, recifes de corais são fundamentais. E eles beneficiam diretamente 500 milhões de pessoas ao redor do planeta, gera uma renda anual de 10 trilhões de dólares. Ou seja, ele é muito importante, mas só vivo. Tudo isso só funciona se ele estiver vivo. No momento que esse Recife morre, tudo que eu expliquei começa a se degradar e se perder. A gente tem visto alguns eventos de branqueamento de coral, certo? Como que esses eventos de branqueamento ocorrem? A gente pode classificar os eventos de branqueamento em duas categorias, locais e globais. Os eventos globais são eventos que atingem obrigatoriamente os três oceanos, né, Atlântico, Índico e Pacífico, e numa escala de tempo razoavelmente curta, estou falando de um ano ou alguns poucos anos, né? E os eventos locais são aqueles que são exclusivos ou específicos de alguma região que aconteceu. Os eventos globais até agora todos estiveram associados à fase quente do El Niño Oscilação Sul, né? E o El Niño é um fenômeno natural, mas cujo comportamento já foi alterado pelo homem através das mudanças climáticas, né? E a gente sabe que o El Niño está ficando mais intenso, mais frequente, mais duradouro. Então, o El Niño provocou já 4 eventos globais de branqueamento em massa, documentados. O quarto é justamente esse que a gente está vivendo agora. Mas existem muitas ondas de calor regional entre os El Niños também, que causam bastante estrago. O Brasil teve em 2019 seu primeiro grande episódio de branqueamento, grande mesmo, que foi causado por uma onda de calor de escala local. E agora está passando pelo seu segundo, que é uma onda de calor, né, associada ao El Niño de escala global. Qual que é exatamente essa relação entre o El Niño e os eventos de branqueamento? Essa ia ser uma pergunta que eu ia te fazer. Claro, o El Niño, que na verdade a gente fala El Niño, mas a gente deveria falar El Niño Oscilação Sul, porque dentro do El Niño Oscilação Sul a gente tem três fases. Uma chama El Niño, uma chama fase neutra e a outra chama Laninha, né? E o El Niño é uma fase onde os oceanos esquentam, fase neutra nem esquenta nem esfria, e Laninha esfria, né? E nessa fase quente, ela está ficando cada vez mais quente, né? E, de novo, isso é um fenômeno natural. O problema é que a gente está modificando a assinatura, o comportamento da fase quente, na verdade, do El Niño como um todo, do El Niño Oscilação Sul, né? Que contempla as três fases. Mas Você a fala em fase quente frequência e intensidade. e duração também, né? Ou seja, o que a gente quer dizer? Com intensidade significa que o calor está sendo mais extremo, está se atingindo temperaturas mais altas. Ah, Maior duração significa que o tempo que os ambientes ficam expostos a esse calor está mais longo. E mais frequente significa o tempo entre diferentes episódios de El Niño Oscilação Sul está diminuindo. Eles estão ficando mais próximos um do outro. Então, tudo isso vai acumulando estresse térmico. Os recifes de coral que são muito sensíveis, porque veja só, o ótimo
para o desenvolvimento de um recife de coral é em torno de 27 graus. No entanto, quando você começa a vivenciar 29 por 28,5 por um tempo um pouquinho mais longo, esses organismos já não aguentam e começam a branquear. Então, são organismos que vivem muito próximos do seu limite de tolerância térmica, porque eles estão evolutivamente adaptados a um ambiente muito estável. Só que agora esse ambiente já não é mais tão estável porque nós estamos introduzindo as mudanças climáticas. E isso daí faz com que a temperatura aumente periodicamente. E aí os organismos sofrem e sofrem cada vez mais. Maravilha. E houve uma reportagem que, perdão, uma reportagem que eu publiquei, mas houve um estudo publicado na Marine Ecology, né, que eu acabei depois fazendo essa reportagem, em que vocês apontaram que mesmo depois de 3 anos de um evento de branqueamento, né, que foi aquele branqueamento, se eu não me engano, de 2019, não houve recuperação dos corais. A partir desse estudo, o que que a gente pode esperar? Por que que a gente deve se preocupar tanto com os dados que estão ali e quais são as dúvidas que a gente ainda tem em relação a esses eventos de branqueamento que já se passaram? Sim, essa é uma boa pergunta. Esse artigo ele foi importante pelo seguinte motivo. Os recifes do Brasil, eles são recifes muito singulares, né? Eles são bastante diferentes dos recifes que se encontram em outras partes do mundo. E essas singularidades, até agora, serviram como uma proteção para os recifes brasileiros. Por isso que os recifes brasileiros podem ser considerados refúgios climáticos. Não é que eles estão imunes ao aquecimento global, mas eles sofrem menos do que outras partes do mundo sofrem. E essa é uma grande vantagem. O problema é que esse trabalho mostrou que essas mesmas características que conferem esse refúgio aos corais brasileiros, dão maior chance de eles sobreviver às mudanças climáticas, também fazem com que eles cresçam mais lentamente, né? E num contexto de mudança climática e branqueamento, crescer lentamente é um problema, porque como a gente está tendo ondas de calor, episódios de branqueamento cada vez mais frequentes, você não tem tempo de se recuperar e voltar a ter uma cobertura, uma quantidade de coral saudável antes do próximo evento de branqueamento, que é justamente o que a gente viu agora. Então, em 2019, perdeu-se um tanto e não se recuperou nada de lá para cá. Nada. Então, não cresceu uma área significativa nova de coral. Então, os nossos recifes vão chegar num patamar inferior ao que eles estavam em 2019 para enfrentar o que eles estão enfrentando agora. Então, isso mostra uma fragilidade nesse sentido, né? Então, o que a gente diz nesse trabalho é que isso é um trade-off. A gente ganha de um lado por ser mais resistente, mas quando perde, a gente vai recuperar mal, né? É meio que isso que esse trabalho mostra. É uma situação semelhante a uma reportagem publicada no dia 1º de maio, que falava de recifes no Ceará, que normalmente eram resistentes a branqueamentos e que agora descobriu-se que estão de fato branqueados, ou são coisas diferentes que tratam nesse estudo e desse Recife no Ceará? Eu não conheço essa reportagem do 1º de Houve uma, maio. houve uma reportagem do G1, publicada no G1 no dia 1º de maio, que mostrava recifes mesofóticos que ficam de 30 a 150 metros de profundidade e que eles são resistentes, né, a eventos de branqueamento, mas cientistas descobriram, né, agora que estão branqueados também. E isso seria preocupante, né, justamente por essa resistência que trouxe um alerta aos cientistas. A manchete do G1 era justamente essa: branqueamento de corais na costa do Ceará traz alerta sobre aquecimento do oceano, diz cientistas. Sim, deve ser os trabalhos do nosso amigo e parceiro Marcelo Soares, que trabalha por lá. Agora, dos recifes do Ceará, certamente isso é novidade. Agora, para o planeta, nem tanto. Porque o que acontece? Os recifes mesofóticos são super importantes, são recifes que ficam em regiões mais profundas, onde chega menos luz. E esses recifes, teoricamente, estão mais protegidos do branqueamento, por quê? Porque a gente está aquecendo o oceano da superfície para o fundo. Então, regiões mais superficiais estão mais sujeitas ao aquecimento. Então, a gente sabe que a maioria dos episódios de branqueamento é associada aos seus primeiros 20, 25 metros. Abaixo disso é mais difícil esquentar, então é mais difícil ter branqueamento. Mas nós estamos cada vez mais testando os limites do planeta. Então, até os mesofóticos estão cada vez mais enfrentando o branqueamento também.
muito menos, consideravelmente menos do que você encontra de branqueamento no raso, mas cada vez mais tem branqueamento no mesofótico também, né? Quando a gente fala dos corais brasileiros, qual que é a real situação, né? Como que estão os corais? Eles estão, em sua maioria, saudáveis? Os eventos, qual que é a dimensão da preocupação que a gente deve ter em relação ao branqueamento? Olha, em 98, que foi o primeiro evento global de branqueamento, o Brasil teve uma perda que não foi quantificada, a gente não sabe quanto, mas sabe que não foi absurdo, de uma única espécie. Um coral que a gente chama de coral de fogo, que nem é exatamente um coral, mas ele se comporta como coral, morfologicamente, ecologicamente. É o coral de fogo Millepra ossicornis, né? Depois, isso foi se recuperando, também não foi quantificado, mas teoricamente voltou a níveis similares ao que tinha. E as coisas ficaram bem, até chegar a 2019. Em 2019, na região do Nordeste, o coral de fogo teve 90% de mortalidade, morreu muito, né? Por sorte, ele é o único coral que a gente tem no Brasil que tem o crescimento um pouco mais rápido, então ele pode recuperar um pouco melhor. A segunda espécie que mais teve mortalidade é uma espécie chamada coral vela, Mucismilia hart. Essa é bem preocupante, porque primeiro é uma espécie ameaçada, segundo é uma espécie endêmica do Brasil, só ocorre aqui, e terceiro é uma espécie de crescimento muito lento. E a Mucismilia hart, dependendo do sítio da costa, enfrentou 30, 40, até 50% de mortalidade. Tirando essas duas espécies, a mortalidade foi muito pequena para as demais, né? Então o pessoal branqueou muito, mas morrer mesmo foram essas duas espécies só, que morreram em números realmente preocupantes. Então, a, a gente tem que ficar bastante de olho nelas para esse atual episódio de branqueamento que estamos enfrentando. E a tristeza é que, nesse atual episódio, as duas que estão mais morrendo são justamente as duas mesmas. Então, essas são espécies que a gente tem que ficar preocupado porque a população está caindo rapidamente, seus estados de conservação têm que ser reavaliados, porque talvez Millepra tenha que entrar o Coral de Fogo tem que entrar numa categoria de ameaça, não sabemos, e Mucismilia rara talvez tenha que aumentar a categoria de ameaça que ela esteja, embora ela já esteja na segunda categoria mais grave, talvez tenha que ir para mais grave, não sei. E essas são espécies importantes ecologicamente, as duas, porque elas adicionam muito dessa complexidade, essa tridimensionalidade. Então, muitos organismos se abrigam ao redor de Mucismilia hart, né, do coral vela, e de Millepra ossicoris, o coral fogo. Então, são organismos muito importantes para estruturar o Recife. Mas são os dois que mais estão morrendo agora também, infelizmente. São os dois mais sensíveis. Tá? Como jornalista, Miguel, eu tenho sempre a preocupação de tentar entender o problema e mostrar o problema, mas também pensar e tentar propor algumas soluções, né, para que a gente possa também olhar para frente e muitas vezes não ter um olhar sempre pessimista, né, porque no noticiário a gente tem visto sempre as pessoas que consomem as notícias reclamando do pessimismo, do viés pessimista e que observam coisas, fenômenos naturais e ficam desesperadas. Ah, tá bom, vamos todo mundo morrer. E eu tenho a preocupação também de mostrar, gente, ó, a, a gente tem como sair disso, tem como propor e pensar em soluções. Então, depois da gente pensar no branqueamento de corais, mostrar por que isso é um problema, etc., eu queria te perguntar como que é feito exatamente esse monitoramento da situação dos corais. Eu sei que vocês mergulham, vão a campos, mas existem também, vão a campo, mas existem também tecnologias. Como que vocês fazem toda essa análise de branqueamento e pensam, discutem, propõem soluções? Olha, para uma coisa é monitoramento, outra coisa são as soluções, né? O monitoramento é para a gente documentar e descrever o que está acontecendo. Isso daí precisa de trabalho de campo, não tem jeito, a gente tem que ir lá, a gente faz uma série de fotografias em áreas fixas, a gente faz isso ao longo da costa inteira, né? O Projeto Coral Vivo tem um programa de monitoramento que se estende por 3.000 quilômetros de latitude, vai desde o Parcel do Manuel Luiz, que é ao norte do Maranhão, até Santa Catarina, Mas sempre com e mergulho. Não existe sempre com outra forma. mergulho. Não existe Não, forma de então, monitorar, por exemplo, via satélite, automatizar isso. vou chegar lá, mas aqui no Brasil especificamente não, mas a gente mergulha, a gente vai lá, a gente faz monitoramento através de fotografias de áreas fixas do Recife, né? A gente fotografa com uma série de cuidados e condições de padronização
E a gente traz isso para o laboratório, onde a gente consegue calcular o quanto branqueou, né, quantitativamente, a gente consegue ver a incidência, porcentagem de branqueamento e tudo mais, e a área de coral que se perdeu, né? Mas isso envolve campo. Recentemente, tem alguns pesquisadores de outras partes do mundo que conseguem monitorar branqueamento e perda de cobertura, né, morte de coral por satélite. Mas isso não é viável no Brasil. Por quê? Porque nós temos recifes muito diferentes e nós temos recifes de águas muito turvas. E as imagens de satélite não permitem que a gente veja isso muito bem. Então a gente não tem resolução suficiente para conseguir enxergar o branqueamento, muito menos a mortalidade. Agora você vai em regiões muito claras, por exemplo, trechos da Grande Barreira de Corais na Austrália ou do Caribe, água tão clara que você consegue fazer isso. Mas no Brasil, infelizmente, isso é inviável ainda. De novo, somos um recife muito único. Então, no momento, a gente não tem como fazer monitoramento sem ir a campo, né? Uhum. E E perfeito. aí, Agora, isso. sim, sobre as soluções. Essa é uma pergunta difícil, Maurício. O que acontece? A gente esquentou muito o planeta, e mesmo se a gente conseguisse parar de poluir a atmosfera, e esquentar o planeta agora, o planeta ainda tem muito calor acumulado e vai continuar esquentando por alguns anos. E a gente sabe que o tempo está bastante contra a gente. A gente tem cerca de 30 anos aí, menos, até uns 25 anos, para reverter isso. Por quê? Que já existem modelagens que mostram que, modelagens bastante precisas, que se a gente continuar esquentando o planeta na taxa que estamos esquentando, a gente vai ter só 5% de recife de coral do que a gente tinha no começo da década de 90, né? Então vai praticamente aniquilar os recifes de coral em escala global. Então é uma corrida contra o tempo. Só que quais são as possíveis soluções para isso daí? Perdão. A primeira solução, eu vou falar primeiro o que eu acredito, tá? O que eu apoio, principalmente, depois alternativas. A gente precisa começar a batalhar para um planeta mais limpo. E isso daí, como estamos falando de problemas de escala global, a gente precisa com que o mundo inteiro faça a sua lição de casa e se una a esse esforço. Aquilo lá, como são eventos em escala global, não adianta a gente fazer a nossa parte aqui no Brasil, mas os outros países não fazerem. Então, todo mundo tem que se unir. E isso passa por um esforço muito grande de educação ambiental, de conscientização e sensibilização, para a gente formar uma população que tenha crítica, para que possa cobrar de políticos, tomadores de decisões, atitudes mais responsáveis e limpas perante o meio ambiente. Então, eu acredito muito que esse é um caminho, só que esse é um caminho lento, né? Uma outra coisa que a gente pode e deve fazer, creio eu, é apoiar a unidade de conservações já existente e unidades de conservação novas. Porque unidade de conservação deixa o ambiente mais robusto, mais resistente para enfrentar a onda de calor. Então, esses ambientes protegidos vão tolerar melhor do que os ambientes que sofrem com uma série de outros impactos, como poluição, sobre pesca, o turismo sem gerenciamento, tudo mais. Então, esses são os dois caminhos que eu batalharia por hoje: criação e melhoria das unidades de conservação e educação ambiental e conscientização para a gente ter essa crítica global para combater esse problema. Agora, existem outras iniciativas, como, por exemplo, restauração de recifes de coral, né, repovoamento, e uma série de outras técnicas razoavelmente similares ou associadas a isso. Só que essas são técnicas que ainda não se mostram efetivas em nada, né? Não teve um único programa de restauração ainda com sucesso. Se não for bem feito, pode até contribuir para impactos, né? Atrapalhar e não ajudar o Recife. E é um negócio que não tem ainda escala, então são coisas muito complicadas ainda, né? É um problema um pouco, é uma solução muito simples para um problema muito complexo. Então, a gente sempre tem que continuar investindo nessas diferentes possíveis soluções, mesmo que elas não funcionem ainda, investir nelas é relevante, porque a gente pode uma hora compreender uma coisa que aí sim pode ter uma eficácia maior no ambiente, né? Mas é um cenário difícil. Temos que ter algum otimismo, sem dúvida, mas a posição pessimista de muitos é porque é uma batalha difícil. Mas não é porque ela é difícil que a gente não tem que jogar a toalha. A gente tem que realmente arregaçar as mangas, batalhar e ir adiante para a luta, né? Maravilha. Eu ia te perguntar sobre a existência de duas coisas. Uma delas era sobre processos de restauração de corais. Se você consegue citar algum exemplo de como está tentando ser feita a restauração de coral.
E a outra coisa que eu queria te perguntar, emendando, é se existem políticas públicas adequadas atualmente para evitar eventos de branqueamento ou até para promover a restauração ou conservação dos corais. Então, política pública é uma coisa muito importante, né? No projeto Coral Vivo, a gente, quando ele foi fundado, há 20 anos, quase 21 anos, as duas pessoas que fundaram, que são pesquisadores, né? Débora Pires e Clóvis Castro, eles tiveram uma... Eles foram visionários, creio eu, porque eles pensaram, olha, a gente não vai conseguir batalhar contra a destruição desses ambientes só com pesquisa. Pesquisa é muito importante, ela gera o conhecimento, mas ela sozinha não chega lá. A gente precisa ter educação ambiental e a gente precisa ter políticas públicas. Então, por isso que o Coral Vivo atua hoje em 5 frentes, né? Pesquisa, que é a que eu coordeno, gera conhecimento, mas a gente tem também a coordenação de educação ambiental, a de sensibilização, a de comunicação e a de políticas públicas, né? Falei as 5, né? Enfim, a de políticas públicas. Então, o Coral Vivo atua muito em política pública. Mas a atuação do Coral Vivo perante política pública é muito similar a essa que eu te falei, que é o que o grosso da comunidade científica tem feito. Vamos batalhar por unidades de conservação mais efetivas, precisamos conservar melhor o planeta, né? Para deixar os recifes mais resistentes para enfrentar ondas de calor e impactos globais. E a gente precisa batalhar na transformar a educação ambiental como uma política pública, para a gente conscientizar, sensibilizar as pessoas, para que a gente precisa ter hábitos e práticas mais responsáveis e mais limpos no planeta, para evitar que o planeta continue esquentando. É o máximo que dá para fazer. Política pública, por exemplo, este episódio de branqueamento que tem agora, a única coisa que pode se fazer é monitorar e documentar e comunicar isso para as pessoas, né, para diferentes setores da sociedade. Porque parar esse episódio não dá mais. O calor já está aí, a gente não consegue ligar um grande ar-condicionado e neutralizar esse calor. Então, neste atual, não há o que fazer. Mas, se a gente começa a poluir menos o planeta e deixar ele mais limpo, a chance da gente ter eventos menos intensos, ou quem sabe até lá na frente não ter mais eventos de estresse térmico, as coisas melhoram, né? Agora, para restauração, não existe política pública ainda no Brasil. Houve na Austrália, por um tempo, o governo australiano financiou programa de restauração como política pública. No entanto, acho que faz menos de um ano, 6 meses talvez, a Austrália encerrou a política pública de financiamento e restauração por conta da falta de eficiência das diferentes técnicas de restauração, né? Eu não acho que a gente deve colocar restauração como política pública ainda, nem de perto, acho perigoso. Mas eu acho que a gente tem que olhar para investimentos em inovações tecnológicas que possam trabalhar junto ou até separadas da restauração, que possam deixar esses métodos mais eficientes, né? Mas eu sugiro tudo isso em laboratório antes, e não sair fazendo experimentação e ainda sem conhecer o problema e a dimensão dele na natureza, né? Por exemplo, já teve histórias absurdas de gente querer brincar com a restauração com espécie ameaçada, o que é irresponsável, porque essa espécie já tem populações muito reduzidas, e você começa a manipular elas para coisas que não necessariamente vão funcionar, você pode, na verdade, contribuir para o declínio daquela espécie, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, a comunidade científica, a respeito disso. Por isso que restauração é uma coisa muito criticada pela comunidade científica hoje, mas como a gente está ficando desesperado, tem cada vez mais gente mexendo com isso, o que não é um problema, desde que eles atuem de forma responsável, né? E é essencialmente isso daí. Interessante. A gente já está caminhando, já passou aqui um pouquinho de meia hora de conversa, então a gente já está caminhando para o final. Mas teve uma coisa que você me chamou a atenção como possível solução, né, para esse problema que a gente está enfrentando, que seria apoiar a criação de unidades de conservação. E isso me gerou uma curiosidade. As unidades de conservação hoje no Brasil, elas funcionam de fato? Elas são eficientes? São respeitadas? Qual o problema delas e como que a gente pode melhorar? Essa é uma muito boa pergunta, mas a resposta é depende, tá? Ah, um problema que o Brasil tem, que dificulta muito a eficiência e a atuação dos gestores associados às unidades de conservação, é a falta de recurso e investimento para essas unidades. Então,
elas não têm esforço humano suficiente para fiscalizar adequadamente. Então, sempre tem uma série de coisas erradas, ilegais, proibidas, acontecendo em várias unidades de conservação, porque os órgãos ambientais não têm o recurso adequado para fiscalizar e combater isso. Ainda assim, a gente sabe que tem unidades de conservação que claramente tiveram um impacto positivo na conservação dos ambientes, principalmente naquelas um pouco mais distantes da costa, né? Vou citar dois exemplos: Abrolhos e Atol das Rocas. Esses dois lugares, que não são exatamente próximos da costa, primeiro ficaram protegidos da urbanização, isso é uma coisa boa. Então estão menos sujeitos à poluição e tudo mais. Mas a criação das unidades de conservação ajudaram a combater a pesca. Poxa, Miguel, mas você não falou que a pesca é uma coisa boa? Pois é, a pesca é uma coisa boa desde que ela seja regulamentada e que certas regiões a pesca seja restrita, proibida, porque são regiões muito sensíveis à pesca, né? Então a pesca é uma coisa boa, desde que feita de forma responsável também. Então você vê, Abrolhos a pesca é proibida, Atol das Rocas a pesca é extremamente proibida. Esses são lugares que os estoques de peixe estão razoavelmente bem conservados. Em Abrolhos tem várias regiões do banco que tem pesca ilegal que já atrapalhou bastante. Mas ele está muito melhor do que ele estaria se a pesca fosse liberada. Com certeza, os recursos pesqueiros de Abrolhos teriam ido para o brejo. Você não encontraria mais mero, por exemplo, em Abrolhos. Atol das Rocas, zero pesca. Noronha tem pesca, né? Mas ainda assim é muito pouca e é controlada comparado com o resto da costa. Então, sim, criar unidade de conservação é uma coisa importante, funciona. É muito bem conhecido como a diversidade de peixes invertebrados e a saúde desses organismos dentro de unidade de conservação é maior do que fora dela. Então, é aí que eu digo, os ambientes estão mais fortes, estão em condições mais robustas para aguentar impactos como o aquecimento global e tudo mais, né? Os impactos de escala global. Então, unidade de conservação é muito importante. O que a gente precisa é dar força para as unidades que já existem, dar mais recurso para elas e criar novas unidades em regiões estratégicas que não estão protegidas e precisam ser, né? Então, sem dúvida, essa é uma prioridade que todo governo brasileiro, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, tem que ter na cabeça. Maravilha. Miguel, a gente passou já de meia hora aqui, eu acho que a gente já pode pensar em finalizar a nossa conversa. Eu te agradeço pra caramba pelo seu tempo, mas se você tiver também alguma consideração a fazer, alguma pergunta que eu deixei de perguntar, de fazer para você, você fica à vontade, o espaço é teu. Maurício, obrigado. Eu agradeço muito o convite. ah, e eu vou fazer junto esse agradecimento minha consideração, né? O Coral Vivo vê a importância de ações de sensibilização, conscientização e comunicação dos problemas que esses ambientes vêm sofrendo. E o que você está fazendo aqui é justamente isso. Então, na verdade, a gente agradece porque a gente precisa trabalhar aliado a bons comunicadores para que a mensagem se perpetue, propague e atinja diferentes setores da população. Então, isso daqui é o que a gente precisa. Então, eu estou muito feliz e agradecido em nome do Coral Vivo como um todo por essa conversa aqui com você. O que a gente gostaria de dar recado é justamente isso. O Coral Vivo está monitorando, está vendo a destruição causada por esse branqueamento. É uma tristeza, mas né, pelo menos a boa notícia é que estamos documentando isso direitinho. E quando passar esse episódio de branqueamento, daqui a alguns meses, a gente vai poder fazer documentos, tanto de cunho científico quanto de políticas públicas, muito robustos para orientar o que a gente deve e pode fazer agora. Mas o recado final que eu dou é que eu espero que todos que estejam ouvindo a gente e que vão ouvir depois, quando estiver gravado, publicado, que realmente entendam que os recifes de corais são ambientes que abrigam uma biodiversidade enorme, mas que eles são importantes socioeconomicamente também, mexe com a vida das pessoas. Então, preservá-los é fundamental. E por isso, as pessoas então precisam primeiro conhecer os recifes, né? Saber o que eles são. A gente não conserva se a gente não sabe o que eles são e por que eles são importantes. Então, o que eu peço para as pessoas é que perpetuem isso daqui, que conversem com os familiares, colegas, amigos, quem quer que seja, e discutam esse problema. E a partir dessa discussão, dessa preocupação com esses ambientes, comecem a ter hábitos mais responsáveis perante o planeta, para que a gente agrida menos o planeta, o ideal é que não agrida nada, para que esses ambientes tenham alguma chance de futuro, né?
Então, é que nem eu falei, o importante é a gente ter massa crítica para mudar o planeta. Não adianta meia dúzia de gato pingado. Tem que ter muita gente batalhando pela conservação desses ambientes e um planeta mais limpo. Aí a gente tem alguma chance. Então, o que eu peço é que as pessoas divulguem, conversem sobre a importância desses ambientes e o perigo que eles estão enfrentando. Aí a nossa chance vai certamente aumentar. Então, é isso que eu peço. Agradeço de novo a todos. Foi um prazer. E tanto eu como o Coral Vivo estamos sempre à disposição de vocês. Maravilha, vou te chamar mais vezes. Pode chamar. Miguel, muito obrigado. Obrigado a todo mundo também que acompanhou por aqui. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir gerar um impacto muito positivo. Vamos espalhar essa mensagem de vocês para nossa audiência e te chamarei mais vezes, hein? Você fica preparado. Muito, muito obrigado, então, Maurício. Um abraço, estou à Valeu, cara. disposição. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau.